Chocante! Milionário disfarçado escuta pedido de casamento e revela amor secreto. Mônica estava em choque. O celular vibrou em suas mãos como se tivesse vida própria. As mensagens de Kleber eram um turbilhão de desculpas, mas ela não conseguia ler. Na tela, uma foto. Kleber, de mão dada com outra mulher, seus olhos brilhando de uma alegria que a traição havia lhe arrancado. O aperto no peito aumentou, um nó na garganta que parecia inquebrantável. Como ele pôde? E, em um impulso quase desesperado, decidiu que precisava mudar. Precisava escapar. Assim, se casou com um desconhecido, Samuel, numa cerimônia reluzente e rápida, ansiosa para esquecer a dor que Kleber causou. O casamento era mais um disfarce do que uma união, mas a ideia de fugir da realidade parecia atraente. Alguns meses depois, em meio a festas e jantares de etiqueta, Mônica se deparou com Gabriel. Ele estava diferente. Um respeitado joalheiro, cercado de diamantes que cintilavam como as memórias de sua infância. Quando seus olhares se cruzaram, a sala pareceu esfriar. Gabriel a reconheceu. A menina de Cinderela, como costumava chamar. Ele sorriu, e ela sentiu um calor reconfortante que não sentia há anos. Os sentimentos despertaram como um fogo adormecido, preenchendo o vazio deixado por Kleber. Você é uma lembrança preciosa, disse Gabriel. Os olhos reluzindo, com uma mistura de nostalgia e carinho. Enquanto contava sobre sua trajetória na joalheria, Mônica se lembrava das tardes que passavam juntos, sonhando com o futuro. Mas a felicidade deles estava em perigo. Isabelle, a noiva de fachada de Gabriel, não era uma simples mulher. Ela manipulava e ameaçava, sabendo do contrato secreto que poderia arruinar a carreira dele. Mônica viu a tensão nos olhos de Gabriel e sentiu o impulso de proteger aquele amor que renascia. Numa gala elegante em meio a champanhes e sus, seu coração o acelerava. Quando ela começou a falar, o silêncio caiu como uma cortina pesada. Isabelle, saiba que suas manipulações não funcionarão. As palavras saíram como um grito do fundo da alma, e a expressão de choque no rosto de Isabelle era gratificante e aterradora. Desafiadora, Mônica percebeu que havia colocado sua segurança em risco. Mas sua coragem reverberou no ambiente, como uma tempestade prestes a se formar. Os murmúrios começaram e todos olhavam intrigados. Ela nunca se sentira tão viva. Mas enquanto lutava por Gabriel, uma nova ameaça se aproximava, pronta para desestabilizar tudo o que eles tinham começado a reconstruir. A festa terminou, mas a sensação de perigo permanecia. Mônica olhou para Gabriel, sentindo uma mistura de amor e temor. Conseguiriam sobreviver juntos a tanto caos? E será que Isabelle realmente desistiria tão facilmente? As perguntas pairavam no ar como nuvens escuras sobre um céu que prometia tempestade. O futuro deles parecia um grande mistério, e enquanto se afastavam juntos da gala, um sentimento de espera e incerteza invadia seus corações. A história deles estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mônica e Gabriel deixaram a gala, o ar ainda carregado de tensão. O que ela havia feito? A adrenalina pulsava em suas veias, mas a euforia rapidamente deu lugar à insegurança. Havia desafiado Isabelle
E agora sabia que isso poderia ter consequências sérias. Enquanto caminhavam, Mônica sentiu o olhar de Gabriel. Ele estava pensativo, os olhos fixos no chão, como se lutasse contra pensamentos sombrios. Mônica, precisamos conversar, ele disse, a voz baixa, mas firme. Ela parou, o coração disparando de nervoso. Sobre o quê? Sobre Isabelle e sobre o nosso passado. Ele respondeu, levantando os olhos. Mas antes que pudesse continuar, um grito ecoou pela sala. Mônica se virou e o tempo pareceu parar. Era Isabelle, que havia seguido os dois, seu rosto uma máscara de fúria. Você não sabe com quem está se metendo, sua intrusa! Isabelle gritou, seus cabelos negros brilhando sob as luzes da gala. A multidão parou para observar, curiosa e preocupada. Os murmúrios começaram, risadinhas nervosas e olhares escandalizados. Mônica sentiu um frio na barriga. Isabelle, pare. Estamos todos cansados dessa sua manipulação. Cansados? Não, querida. Cansados sou eu de ver você na minha frente. Isabelle retrucou, com um sorriso irônico. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um homem de terno escuro, com cara de poucos amigos, se aproximou, interrompendo a troca de palavras. Senhorita Isabelle, ele disse, cada palavra cheia de gravidade. Precisamos falar. É sobre o contrato. Aquelas palavras pareciam um soco no estômago de Mônica. A sala silenciou automaticamente. O homem puxou um documento do bolso. Isabelle estremeceu, e sua máscara de confiança começou a ruir. Você não pode. Não pode o quê? Você sabia que se não cumprisse suas obrigações, eu teria de agir. Seu comportamento não pode continuar impune. Ele passou o olhar sobre os convidados, que agora assistiam com olhos arregalados, como se tivessem sido arrastados para um filme de suspense. Mônica piscou, confusa. Que obrigações? E que contrato era aquele? Ela olhou para Gabriel, que parecia igualmente perplexo. Isabelle mordeu o lábio, a raiva deixando seu rosto pálido. Você não pode me fazer isso, ela sussurrou, sua confiança desmoronando. O homem, sem piedade, continuou. Eu vou expor tudo, desde o seu envolvimento no esquema até o que você realmente é. As pessoas precisam saber. Imediatamente, se lembrou das fofocas sobre negócios suspeitos e dinheiro sujo que acompanhavam Isabelle. A verdade vinha à tona como um foguete a descer. Havia um mundo oculto atrás da combinação perfeita que tinha se tornado a vida de Isabelle. Você não pode! Isabelle quase gritou, seu lado mais frágil agora exposto ao mundo. A tensão aumentou. Mônica sentiu um nó em sua garganta se apertar. Aquela mulher manipuladora, que havia causado tanto sofrimento, agora estava à beira de uma revelação devastadora. E ali estava ela, no meio disso tudo, sem saber qual seria a próxima jogada. Gabriel segurou a mão de Mônica, e ela percebeu que, apesar de tudo, eles estavam juntos. Mas o olhar de Isabelle brilhava com um novo tipo de fúria. Um plano ardiloso estava em andamento, e ainda havia uma carta na manga que nem Mônica nem Gabriel poderiam prever. As palavras desse homem pesavam no ar. O futuro deles estava mais incerto do que nunca. O que mais estava escondido? Isabelle tinha uma última carta a jogar, e Mônica estava prestes a descobrir que seu casamento com Samuel, a aparente solução para sua dor, poderia ser a chave para um novo dilema ainda mais profundo. E a grande pergunta pairava no ar: até onde Isabelle iria para se manter no poder? Mônica ficou paralisada, ouvindo aquelas palavras. O contrato? O que aquela revelação significava? A sala inteira parecia vibrar com a tensão entre elas. O homem de terno escuro continuou, olhando fixamente para Isabelle, que agora estava visivelmente alterada. Isabelle, você não é tão poderosa quanto pensa.
Seu reino de manipulações vai cair, e a verdade vai expor quem você realmente é. A multidão murmurava, intrigada e assustada. Mônica sentiu um gelo na espinha. O que mesmo Isabelle havia escondido? O olhar dele era firme, mas Mônica percebeu uma fraqueza emergindo da noiva de Gabriel. São só palavras, você não me pega. Isabelle gritou, mas sua voz estava trêmula. Você não sabe o que está fazendo. A tensão do ambiente aumentou, e de repente, uma mulher da plateia se levantou. Seu vestido vermelho chamativo se destacava. Era Ana, uma amiga de Mônica, mas naquele momento ela parecia uma estranha. E se isso for uma armadilha? Ela questionou. O que você esconde, Isabelle? O ar pareceu virar em um vórtice, e todos os olhares se voltaram para Isabelle. O que mais havia por trás daquela fachada de segurança? A mulher começou a suar, e alguém na plateia sussurrou. Ela deve ter algo a perder. Num instante de desespero, Isabelle ergueu a cabeça, os olhos dilatados. Está bem, que seja. Vocês querem saber? Ele não é apenas quem vocês pensam. Ele é meu irmão. As palavras saíram como um estalo, e a sala ficou em silêncio. O choque foi palpável, e a multidão estava em estado de choque. A ideia de um irmão traidor, um aliado revelado como inimigo, desestabilizou completamente Mônica. Gabriel ficou ao lado de Mônica, os olhos cintilando em horror. Mas você nunca disse nada, Isabelle! Ele exclamou, sua voz tremendo de incredulidade. Mônica parecia estar assistindo a um filme horrendo. Ela não sabia onde se esconder. A verdade era uma faca afiada cortando a todos. Não era hora de revelar, Isabelle disse. Sua voz agora quase um sussurro impotente. Eu tinha um plano. Tudo isso tinha um motivo. Emma olhou para Gabriel, e algo em seus olhos dizia que havia mais. O burburinho na sala era intenso. Isabelle tentava recuperar seu controle, mas a confusão no ar era inegável. O contrato é sobre a minha posição na empresa. Se eu cair, ele também cairá por quê? Porque ele deve a lealdade a mim. O murmúrio crescia e a sala estava em polvorosa. A revelação havia virado tudo de cabeça para baixo. Mônica sentiu um aperto no peito. Como assim, um irmão? A confusão reinava e a luz da gala parecia mais fria. O homem de terno escuro, que estava mantendo Isabelle em xeque, agora parecia um jogador de cartas, revelando uma mão vencedora. E se eu disser que esse contrato não é apenas comercial, mas que esconde segredos muito mais profundos, cuja revelação poderia não só destruir carreiras, mas também vidas? A sensação de perigo crescia, e Mônica viu o semblante de Gabriel mudar. Ele estava em choque, a máscara do boy charme ainda em seu rosto. Mas agora a verdade estava escorregando por entre os dedos. Num momento de pura instabilidade, uma pane no sistema de luzes fez com que as luzes piscassem e se apagassem, mergulhando o ambiente em um breu profundo. Gritos e sussurros ecoaram. Mônica se sentiu perdida. O mundo ao redor dela se desintegrando em confusão. Quando a luz voltou, Mônica olhou ao redor e viu que Isabelle havia. Onde ela foi? Ele sussurrou, sua voz revelando agora uma preocupação visceral. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, um eco de um grito cortou o ar. Precisamos sair daqui, alguém gritou. E Mônica sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O clima tenso não era apenas pela revelação. Algo pior estava se aproximando. O futuro deles estava mais incerto do que nunca. E então, Mônica notou um brilho na sua bolsa, algo que não deveria estar ali. Quando tirou o objeto, seu coração parou. Era um pequeno pingente em forma de coração, com as iniciais de Gabriel, uma conexão secreta que poderia mudar tudo. Quem mais sabia disso? O que mais estava escondido? Ela olhou novamente para Gabriel, que parecia estar em choque. E nesse momento, a verdadeira batalha estava prestes a começar. Mônica ficou paralisada, segurando o pingente em forma de coração com as iniciais de Gabriel. Seu coração disparava. O que isso significava? Um erro? Uma armadilha?
A sala ainda estava em tumulto, mas tudo parecia distante, como se o mundo girasse lentamente ao seu redor. Gabriel estava ao seu lado, a expressão confusa, uma mistura de choque e insegurança. Então, sem aviso, um estrondo cortou o barulho da gala. As luzes falharam novamente, deixando o ambiente em um breu quase absoluto. Mônica sentiu mãos segurando seu braço, mas não tinha certeza de quem era. Um breu que parecia invadir não apenas o espaço físico, mas também suas mentes. E então, uma explosão. O vidro da janela se estilhaçou em 1000 pedaços, criando uma chuva de cristal. O som ecoou como um trovão, e gritos inundaram a sala. Pessoas começaram a correr, e Mônica sentiu um puxar insistente no braço. Era Gabriel, seu olhar agora cheio de terror. "Vamos!" ele gritou, mas sua voz mal chegava a seus ouvidos. Mônica, com um pingente ainda na mão, hesitou. O que estavam fazendo? Ali, no meio do caos, seus pensamentos estavam em conflito. E, de repente, outra explosão. O barulho de algo pesado atingindo o chão. Mônica viu um homem caindo. Um homem que parecia conhecido. "Samuel!" Mônica gritou, reconhecendo o corpo do marido. Ele estava no chão, a camisa manchada de vermelho e seus olhos vidrados. O pânico tomou conta dela, e a adrenalina fez correr em direção a ele. Mas Gabriel a segurou. "Não! É perigoso!" ele gritou, a expressão distorcida entre a urgência e o medo. O olhar de Mônica voou para a confusão na sala. Isabelle não estava em lugar nenhum, mas um grupo de homens, vestidos de preto, cercava a entrada como sombras. O horror a invadiu. Aquilo era um plano de alguém que queria tirar Samuel do jogo. E então, no meio do clamor, Mônica se lembrou do pingente. Era uma pista? Um símbolo de algo maior? Ela olhou para Gabriel, seu rosto tenso. "O que você sabe sobre isso? O que Isabelle tem a ver com tudo isso?" Sua voz tremia. Ela nunca foi apenas uma noiva de fachada. Ele hesitou, tentando encontrar as palavras certas. "Ela e Samuel, eles têm mais em comum do que você imagina. Eles estão envolvidos em algo grande." Uma onda de impotência a envolveu. Não só um casamento fictício, mas um jogo de poder que parecia ir além de suas vidas. Ouvindo o barulho crescente atrás deles, os gritos aumentavam. A vontade de Mônica de ajudar Samuel era forte, mas a realidade a puxava de volta. Ela não podia ser uma ilhada em meio ao mar de traições. Antes que pudesse decidir o que fazer, um dos homens de preto se aproximou, seu olhar frio transmitindo ameaças silenciosas. Ele segurava um objeto na mão, um revólver. "Ninguém faz nenhum movimento", ele gritou, seus olhos fixos em Mônica e Gabriel. "Onde está Isabelle?" As palavras ressoaram por toda a sala, e de repente tudo fez sentido. O irmão de Isabelle, o contrato, a manipulação. Era uma rede intricada, e Mônica estava bem no centro dela, sem nenhum aviso. Ela vai voltar, e quando isso acontecer, as coisas vão ficar bem piores. Os olhos do homem brilhavam de uma malignidade sutil. "Vocês têm que escolher lado." Mônica olhou para Gabriel, seu coração disparando. Que lado ela escolheria naquele jogo mortal? No instante em que tudo parecia desmoronar, o som de sirenes ecoou ao longe, e Mônica sentiu um fio de esperança. Mas o olhar assustado de Gabriel a fez perceber. Nada seria como antes. E, no fundo, a pergunta ainda ecoava em sua mente. O que mais estavam escondendo? E até onde a manipulação de Isabelle iria? Ela precisava saber. O que estava realmente em jogo? Mônica ficou paralisada, segurando o pingente em forma de coração com as iniciais de Gabriel. Seu coração disparava. O que isso significava? Um erro? Uma armadilha? A sala ainda estava em tumulto, mas tudo parecia distante, como se o mundo girasse lentamente ao seu redor. Enquanto o homem de terno escuro os ameaçava, a adrenalina pulsava em suas veias. Onde está Isabelle?
O homem repetiu, sua voz grave cortando o barulho. A tensão aumentou e Mônica se sentiu sufocada. As sirenes estavam mais próximas agora, mas a sensação de perigo era palpável. Gabriel estava ao seu lado, a expressão no rosto dele era um misto de pavor e confusão. Então, tudo aconteceu em um instante. Um tiro. O som ecoou como um trovão, e uma onda de choque percorreu a sala. As pessoas gritaram, e Mônica viu alguém cair no chão. O corpo se estirando como se tivesse sido atingido. O mundo parou por um segundo. Com o coração na boca, Mônica se virou e viu que o homem vestido de preto havia caído. O revólver escorregando da sua mão. O pânico tomou conta. Não! Mônica gritou, correndo na direção do homem. Mas o que ela viu a paralisou. Do lado dele, atirado para longe, estava Isabelle, sua expressão congelada em terror. Havia sangue na blusa dela, e Mônica sentiu a realidade despedaçar ao seu redor. Era ela quem tinha sido atingida. As pessoas estavam em frenesi, mas Mônica só conseguiu olhar fixamente para Isabelle. Isabelle! Ela se aproximou. O cheiro metálico no ar se misturava ao pânico. Isabelle respirava com dificuldade. Seu olhar se perdia. O que aconteceu? Não. Eu só queria. Isabelle murmurou, sua voz mal conseguindo sair. As mãos de Mônica tremiam. Ela estava ali, a mulher que havia atormentado sua vida, agora vulnerável e com medo. Algo dentro de Mônica se partiu, mas não sabia o que sentir. Com um esforço, ela segurou a mão trêmula de Isabelle, buscando conectá-las por aquele breve momento. A multidão se dispersou, mas Mônica estava presa. O ambiente ao redor começou a desvanecer. Samuel! Alguém chame um médico! Mônica gritou. E enquanto as pessoas se moviam, só conseguia pensar em como aquela cena mudaria tudo. A dor e raiva por trás de cada interação entre elas. Agora se transformava numa fraqueza visceral. E então, Gabriel apareceu ao lado dela, cruzando o olhar com o de Isabelle. — Por que você estava com ele? Ele perguntou, sua voz trêmula de confusão. O medo nos olhos dele se misturava com a certeza de que a vida que conheciam estava em ruínas. De repente, do meio da agitação, um outro homem surgiu. Era Samuel, e a expressão no rosto dele era de desespero. — Mônica, eu não sabia que isso ia acontecer. Ele virou-se para Isabelle, a verdade crescendo em seu olhar. — Que você fez? O contrato. Estava quase tudo pronto. Isabelle gaguejou, a voz fraca. Eu precisava fazer isso. As palavras dela eram como facadas em Mônica, agora percebendo que havia mais do que apenas rivalidade entre elas. Era um jogo muito maior. Fazer o quê? Samuel gritou, a tensão explodindo. Realmente, Isabelle? Isso era o que você planejou o tempo todo? Quando o olhar de Isabelle encontrou o de Samuel, Mônica viu um lampejo de algo mais. Uma conexão que não fazia sentido. Eu não pude deixar você saber. Você não entenderia. A voz dela sumia e a vida parecia se esvair para longe. O desespero tomou conta de Mônica. O que estava acontecendo? E enquanto todos os olhares estavam em Isabelle, com costas curvadas, quase moribunda, uma nova reviravolta aconteceu. Um flash de luz iluminou a sala. Era um fotógrafo que havia conseguido capturar cada momento, cada lágrima, cada grito. Era o escândalo prestes a ser revelado para o mundo. Mônica sentiu seu coração parar. Havia algo mais em jogo. As ligações entre eles eram mais do que apenas amor e traição. Estavam entrelaçadas em segredos que poderiam destruir não só Isabelle, mas todos. Enquanto a sala se transformava em caos e Mônica lutava contra a crescente sensação de impotência, uma pergunta surgiu em sua mente, cada vez mais forte. O que mais estava escondido e até onde isso iria afetá-los a todos? E mais importante, quem era realmente seu aliado? Mônica ficou paralisada, segurando o pingente em forma de coração com as iniciais de Gabriel.
Seu coração disparava. O que isso significava? Um erro? Uma armadilha? A sala ainda estava em tumulto, mas tudo parecia distante, como se o mundo girasse lentamente ao seu redor. Enquanto o homem de terno escuro os ameaçava, a adrenalina pulsava em suas veias. "Onde está Isabelle?" o homem repetiu, sua voz grave cortando o barulho. A tensão aumentou e Mônica se sentiu sufocada. As sirenes estavam mais próximas agora, mas a sensação de perigo era palpável. Gabriel estava ao seu lado. A expressão no rosto dele era um misto de pavor e confusão. Então, tudo aconteceu em um instante. Um tiro. O som ecoou como um trovão, e uma onda de choque percorreu a sala. As pessoas gritaram, e Mônica viu alguém cair no chão, o corpo se estirando como se tivesse sido atingido. O mundo parou por um segundo. Com o coração na boca, Mônica se virou e viu que o homem vestido de preto havia caído, o revólver escorregando da sua mão. O pânico tomou conta. "Não!" Mônica gritou, correndo em direção ao homem. Mas o que ela viu a paralisou. Do lado dele, atirado para longe, estava Isabelle, sua expressão congelada em terror. Havia sangue na blusa dela, e Mônica sentiu a realidade despedaçar ao seu redor. Era ela quem tinha sido atingida. As pessoas estavam em frenesi, mas Mônica só conseguiu olhar fixamente para Isabelle. "Isabelle!" Ela se aproximou. O cheiro metálico no ar se misturava ao pânico. Isabelle respirava com dificuldade. Seu olhar se perdia. "O que aconteceu?" Eu só queria..." Isabelle murmurou, sua voz mal conseguindo sair. As mãos de Mônica tremiam. Ela estava ali, a mulher que havia atormentado sua vida, agora vulnerável e com medo. Algo dentro de Mônica se partiu, mas não sabia o que sentir. Com um esforço, ela segurou a mão trêmula de Isabelle, buscando conectá-las por aquele breve momento. A multidão se dispersou, mas Mônica estava presa. O ambiente ao redor começou a desvanecer. "Samuel! Alguém chame o médico!" Mônica gritou, e enquanto as pessoas se moviam, só conseguia pensar em como aquela cena mudaria tudo. A dor e raiva por trás de cada interação entre elas agora se transformava numa fraqueza visceral. E então, Gabriel apareceu ao lado dela, cruzando o olhar com o de Isabelle. "Por que você estava com ele?" ele perguntou, sua voz trêmula de confusão. O medo nos olhos dele se misturava com a certeza de que a vida que conheciam estava em ruínas. Do nada, um homem alto surgiu entre a multidão. Ele vestia uma jaqueta de couro e tinha um olhar intenso. Mônica sentiu um arrepio na espinha. Era Ricardo, um antigo amor de Isabelle, aquele que todos acreditavam ter partido para o exterior anos atrás. O homem parecia irritado, mas também desesperado. "Isabelle, o que você fez?" Ricardo exclamou, se aproximando. "Eu te avisei para ter cuidado." As palavras deles despejaram gasolina no fogo da confusão. Mônica ficou boquiaberta. O que Ricardo estava fazendo ali? "Você conhece Isabelle?" ela perguntou, a voz trêmula. "Conheço muito bem. Ela está profundamente envolvida em um esquema. E você não sabe que ela estava atrás de você o tempo todo?" O Ricardo respondeu, as emoções transbordando. O olhar nos olhos de Mônica mudou. O que ele queria dizer que ela não sabia? Como assim? O nó em sua garganta se apertou. O que você quer dizer com isso? Um turbilhão de pensamentos invadiu sua mente. Nesse momento, Isabelle tentou falar novamente, mas seu coco tremia e a vida dela escorregava pelos dedos. "Ricardo, não importa. Eu só queria proteger você." A expressão dela se tornava mais fraca. O homem de terno escuro se levantou, recuperando-se do choque do primeiro tiro, e então ele gritou. Isabelle sabia que a informação que ela tinha era valiosa demais. "E agora você está prestes a descobrir a verdade por trás de tudo isso." E assim, um novo tiro ecoou pela sala. O homem de terno não estava sozinho.
Na verdade, ele fazia parte de um grupo ainda maior, uma teia de manipulações. Mônica viu mais homens armados surgindo dos fundos, cercando Gabriel e ela. Mas Ricardo, naquele momento, se pôs entre eles e os homens armados. Se você quer saber a verdade, você precisa ouvir. Ele berrou, sua voz ecoando. Isabelle é mais do que parece. O irmão que ela falou, ele é alguém muito poderoso. E não só isso. Existe um envolvimento que vai além do que vocês imaginam. Mônica olhou para Gabriel, e as palavras de Ricardo reverberaram na cabeça dela. O que mais estava escondido? Até onde Isabelle iria para manter seus segredos? A sala estava em caos, mas no coração de Mônica, uma verdade chocante começava a se formar. Uma revelação que poderia devastar tudo o que acreditavam saber sobre seu passado e também sobre o futuro. E nesse momento, Isabelle sussurrou: Mônica, a verdade sobre o meu pai, você precisa saber. Era um eco do abismo prestes a se abrir. O que ela realmente havia escondido? O que mais viria à tona? Tudo estava prestes a mudar novamente. E Mônica sentiu que mal sabia o desfecho de todo esse drama. O que Isabelle estava prestes a revelar mudaria não só suas vidas, mas tudo ao seu redor. E ainda havia uma pergunta pairando no ar. O que mais estava por trás de todo esse caos? Era um momento crítico. Quando Isabelle mencionou o irmão, a sala ficou em silêncio. O olhar de Mônica estava fixo em Isabelle, tentando decifrar o que aquela revelação significava. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um segundo tiro ecoou e a sala inteira congelou. O homem de terno escuro que havia ameaçado a todos estava agora caído no chão, e ninguém sabia exatamente o que havia acontecido. Um frio percorreu a espinha de Mônica. O cheiro de pólvora ainda pairava no ar, misturado ao pânico e ao desespero. Quem foi? Mônica gritou, mas sua própria voz mal conseguiu romper o silêncio denso. O foco se virou para o canto, onde uma figura aparecia entre as sombras. Era Ricardo, o antigo amor de Isabelle, sua expressão repleta de fúria e determinação. Ele estava segurando uma arma, a fumaça ainda subindo do cano. Eu não sou um criminoso, mas não posso deixar que isso continue, Ricardo declarou, os lábios quentes de raiva. Mônica processou as palavras e tudo começou a fazer sentido. Ele não era apenas um estranho. Ele era parte de todo aquele esquema mesquinho. Você está maluco? Isso não resolverá nada, gritou Samuel, que havia se aproximado. A cena parecia um filme de ação, mas a vida deles estava em jogo. Isabelle, com dificuldade, sussurrou. Ricardo, você não entende. Isso é maior do que nós. As palavras dela pareciam ecoar, carregadas de peso. Mônica percebeu que sua mente trabalhava a 1000 por hora. A verdade sobre o pai de Isabelle, tudo parecia interligado. Então, o inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar e uma mulher que Mônica não reconheceu surgiu de um canto escuro. Não matem ela! A mulher gritou, sua voz aguda fervia de desespero. Ela é a única que pode nos salvar. Mônica congelou. Quem é você? A pergunta soou vazia, mas ecoou ao redor da sala como um grito de alerta. Todos estavam em estado de choque, e o clima agora era de batalha iminente. Eu sou Sofia. Eu trabalho com o pai de Isabelle. Ele está em perigo e precisa dela. A mulher gaguejou, desesperada. Mônica se lembrou de menções ao pai de Isabelle como um homem poderoso, mas envolto em segredos obscuros. O que estava acontecendo? Ricardo hesitou, a arma tremendo em sua mão. E se você estiver mentindo? Eu não confio em ninguém aqui. Ele apontou a arma para Sofia, o medo e a raiva se misturando dentro dele. Isabelle, com lágrimas nos olhos, tentou falar. Sofia, é verdade. O pai, ele tem segredos que podem mudar tudo. A revelação da mulher a deixou sem palavras.
Mônica sentiu um nó na garganta. O que mais estava escondido? Silêncio. Caos ao redor se tornava um zumbido distante. Todos estavam paralisados, absorvendo cada palavra. A sala, antes cheia de vozes, agora parecia um campo de batalha silencioso. E então, outro homem apareceu, já com uma postura autoritária. Era o pai de Isabelle. Ele entrou como um trovão, envolto em sombras. A atmosfera na sala mudou. O clima agora exalava uma tensão nova. "Chega!" ele gritou, sua voz poderosa fazendo ecoar o medo nos corações de todos. "Vocês não sabem com quem estão lidando. A verdade não é só uma arma na mesa. É uma bomba relógio." As palavras dele foram um soco no estômago de Mônica. O pior ainda estava por vir. E o que todos consideravam como um jogo estava prestes a se tornar uma tragédia. O pai de Isabelle puxou um documento no bolso. Era um contrato. Mas não era um contrato qualquer. Esse acordo pode fazer ou quebrar todos nós. E se essa bomba explodir, não apenas eu, mas cada um de vocês. Ele parou, deixando a frase pairar no ar. Era uma ameaça tangível. Algo muito maior estava em jogo. Mônica olhou para Gabriel. Agora, não só suas vidas, mas a própria estrutura do mundo deles estava em colapso. E no meio de todo esse tumulto, as perguntas não paravam de surgir. Quem estava jogando que jogo? E qual o preço que todos teriam que pagar? Sofia olhou para Isabelle novamente, um brilho de esperança em seus olhos. "Se não fizermos isso juntos, todo o nosso futuro se desintegrará." O que estava prestes a acontecer mudaria tudo, e Mônica, com o coração acelerado, percebeu que estava mais enredada em tudo do que jamais poderia imaginar. O medo aumentava, mas o desejo de descobrir a verdade agora era mais forte. O futuro deles estava completamente em jogo. Mônica estava paralisada, segurando o pingente em forma de coração. O olhar da multidão estava fixo ali, nas revelações da sala. Mas seu foco estava em Isabelle, que agora lutava para respirar. O pai dela tinha vindo com uma presença autoritária, e a tensão era palpável. Ele tinha palavras poderosas, mas havia algo ainda mais profundo no ar. O que ele sabia que todos precisavam entender? O futuro de todos está em jogo. O pai de Isabelle repetiu, seu tom grave posicionando os ânimos entre todos ali. Mônica mal processava a intensidade do que estava acontecendo. O ambiente era um campo de batalha. Irmãos, segredos, ódio. E no meio de tudo isso, uma mulher que poderia morrer na sua frente. De repente, como se um botão tivesse sido acionado, a porta se abriu com um estrondo e uma figura encapuzada entrou. A sala ficou em silêncio absoluto. Todos olharam, confusos e intrigados. A pessoa tinha um semblante determinado. Mônica sentiu um arrepio na espinha. Quem era? O encapuzado caminhou com firmeza em direção a Isabelle. Ricardo estava em choque, incapaz de reagir. "Quem é você?" ele gritou, a voz tremendo. A figura parou e lentamente desceu o capuz, revelando o rosto familiar. Era Lara, a melhor amiga de Isabelle. O que ela estava fazendo ali? "Lara!" Mônica sussurrou, seu coração disparando. Lara olhou em volta, os olhos cheios de algo que Mônica não podia entender. Havia um brilho intenso ali, uma urgência palpável. "Eu precisava vir", Lara disse, a voz firme, apesar do terror que a rodeava. "Isabelle, você precisa saber a verdade." As palavras dela cortaram a tensão como uma faca. O pai de Isabelle se revoltou. "Você não tem o direito de vir aqui e fazer mais confusão." Ele gesticulou, mas Lara não recuou. "Você não entendeu. A verdade é muito maior do que vocês imaginam. O contrato que você tem nas mãos, pai, ele esconde segredos sobre nós, sobre família." A sala estava em um silêncio tenso, e a cada palavra, os olhos se arregalavam mais. A atmosfera parecia eletrificada.
Mônica trocou olhares com Gabriel. O que ela queria dizer com família? O que estava oculto? O pai de Isabelle ficou pálido. O que você está insinuando? Sua voz falhou e Lara não hesitou. Eu sou mais do que você pensa e não estou sozinha. Samuel sabia. Por isso ele teve que se afastar de tudo isso. Um silêncio mortal tomou conta. O peso da revelação era quase insuportável. As revelações começavam, e Mônica sentiu o chão tremer sob seus pés. Samuel? Ele sabia? O olhar de Isabelle se iluminou, e uma pergunta formou-se em seus lábios. Samuel é seu? Seu irmão. Sim, Isabelle. Seu irmão. Lara confirmou, a voz firme. O estômago de Mônica se revirou. Samuel e Isabelle? A verdade estava ali, crua e brutal. O homem que ela havia chamado de marido estava enredado em uma teia de traições que nem tinha ideia. Mônica olhou para Samuel, que estava em choque. Mas nada poderia prepará-los para o que aconteceu a seguir. Antes que qualquer um pudesse processar a lógica daquela situação, Lara se virou para eles. E você, Mônica, não imagina o quanto está neste jogo. Seu nome, sua origem, também está ligado a tudo isso. Uma onda de calor atravessou Mônica. O que isso significava? A conexão que ela não conhecia. Isso poderia destruir tudo. Lara, o que você está dizendo? A voz de Mônica mal saiu. Não tô brincando. Algum dia você descobrirá que seu passado esconde muitos segredos. Talvez mais do que você pode suportar. E alguém tá vigiando. Meu Deus, acho que eles estão aqui. As luzes piscaram. E um novo grito ecoou, o som de passos se aproximando. Mônica viu as expressões mudarem de alívio para pânico. O que mais estava por vir? O que mais estavam escondendo? O futuro deles agora não só era incerto, mas parecia que o abismo estava prestes a se abrir sob seus pés. E uma coisa era certa: a história deles estava longe de chegar ao fim. A sala continuava em choque. A tensão era palpável. O ar estava carregado de medo e incerteza, e os olhos de todos estavam fixos em Lara. A revelação sobre Samuel ser o irmão de Isabelle balançou a estrutura de tudo. Mônica sentiu um frio na barriga. Seu mundo estava se desfazendo em fragmentos, e a verdade parecia se tornar um labirinto sem saída. Eu não posso acreditar que você é irmão dela, Samuel. Mônica exclamou, sua voz tremendo entre a incredulidade e a dor. Ele estava parado ali, paralisado, como se um raio tivesse atingido seu âmago. Por que você nunca me contou? Eu não sabia como, Samuel gaguejou. O desespero refletido em seu olhar cortou profundamente. O pai de Isabelle olhou para Lara com desprezo. Um misto de raiva e vergonha cruzou seu rosto. E você, o que está fazendo aqui? Você não deveria estar no seu lugar, longe de tudo isso? Lara não recuou. Sei bem onde estou, e Isabelle precisa da verdade. O que estamos enfrentando é muito maior do que qualquer um de nós. Ela avançou, sua determinação pulsando como uma chama viva. E você sabe disso, pai. Enquanto todos trocavam olhares confusos, Mônica ficou paralisada, o pensamento correndo solto. A cada segundo, a tempestade ao seu redor se intensificava, como se um furacão estivesse prestes a varrer suas vidas para longe. E então, como se ativado por uma força externa, as luzes da sala piscaram novamente. E então, tudo escureceu. Um grito estridente ecoou, o som de vidro quebrando. O pânico tomou conta, e Mônica, com o coração na garganta, percebeu que alguém havia invadido a gala. Em meio ao caos, um homem alto e encapuzado surgiu, brandindo uma arma. O clima mudara repentinamente. A sala, antes trocando revelações, agora era um terreno fértil para um sequestro. Fiquem todos onde estão. Sua voz era fria como aço. Reflexos de pânico bailavam nos olhos de todos. Mônica viu Gabriel, paralisado, e Samuel, que estava em choque, apenas com a boca aberta. Silêncio! O homem insistiu, movimentando a arma entre as pessoas
com uma agitação quase ameaçadora. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Apenas quero Isabelle. Ela é a chave para tudo. O homem olhava especificamente para Isabelle, que estava quase desmaiando. O que você quer dela? Vociferou Ricardo. Seu tom desafiador. Ele parecia ainda um pouco atordoado, mas a determinação crescia. Você não vai machucar ninguém! Ah, mas isso não é um jogo, meu amigo. O que ela sabe pode destruir vidas, a dela incluída. E se não cooperar, as consequências serão drásticas, o homem respondeu. Um sorriso sádico se formando nos seus lábios. A sala inteira parecia repleta de sentimentos repressivos. Mônica sentiu que a dor pulsava através de sua pele. Isabelle, vulnerável como nunca, parecia frágil, como uma folha ao vento. O que está acontecendo aqui? O que você sabe? Mônica perguntou, a voz cheia de indignação. O homem olhou para ela, e um brilho de reconhecimento cruzou seu rosto. Ah, você é a nova noiva, a esposa de Samuel, ele disse, a voz carregada de sarcasmo. Parece que você está mais envolvida do que imagina. E nesse instante, outra figura emergiu das sombras. Era um homem com uma postura imponente, carregando um ar de autoridade. Você não deveria ter vindo aqui, ele disse, dirigindo-se ao homem encapuzado. Isto não é só sobre Isabelle, é sobre todos nós. Era um velho aliado do pai de Isabelle. Mônica ficou tensa, o círculo de traição se apertando. Quem é você? Gritou o homem encapuzado. Mas o que mais a deixou em choque foi ouvir a resposta sarcástica daquele novo intruso. Eu sou a peça que estava faltando. O passado de todos vocês se entrelaça com o meu, e nesta noite tudo ocorrerá como foi planejado. Os olhares se cruzaram e naquele exato momento o chão pareceu abrir-se sob Mônica. A verdade estava prestes a ser revelada de uma forma que ela jamais poderia imaginar. A sala estava prestes a entrar em colapso, e a pergunta ecoava como um fantasma em sua mente. O que mais estava escondido neste jogo de manipulação? O que era realmente seu passado? O homem encapuzado preparou-se para agir, mas antes que pudesse, um flash luminoso surgiu na sala. Parecia um dispositivo de gravação. E então, o caos se instalou novamente. Seriam essas as últimas palavras de Isabelle? Será que todos sairiam dali com suas histórias inalteradas? A tempestade estava à porta, e ninguém sabia a verdadeira natureza dos perigos que estavam prestes a enfrentar. As luzes tremeluziram mais uma vez, e o ambiente se encheu de uma energia elétrica. Mônica estava paralisada, segurando o pingente como se fosse. O homem encapuzado estava à sua frente, e a tensão na sala era insuportável. Olhos se entreolhavam, tentando entender o quão profunda era a trama em que estavam envolvidos. — Isabelle, não se mova! Gritou o pai dela. Mas já era tarde. Isabelle, lutando para se manter consciente, olhou para Lara com uma mistura de raiva e medo. — Você não fez isso por mim! Ela se virou para o pai. — Você me traiu ao me esconder a verdade. A revelação pesava no ar, e os murmúrios da multidão fervilhavam como uma panela prestes a transbordar. Todos estavam em choque. Mônica precisava agir. — Parados, todos vocês! Precisamos resolver isso, juntos! Sua voz se rompia, mas ainda assim tentava unir as forças ali presente. O homem encapuzado, percebendo que a situação estava se deteriorando, fez um gesto brusco com uma arma. — Cale-se! Eu só preciso uma chance. Dê-me Isabelle e ninguém se machucará. O pânico subia. Mônica olhou para Gabriel e então para Samuel, que ainda estava em estado de choque. Era hora de agir. Todos têm segredos. Todos são parte disso. E você sabe disso. Mônica tentou se aproximar do homem. Temos uma escolha a fazer. Todos queremos parar este jogo, ok? É isso que você realmente quer? Ser um peão?
O olhar do homem vacilou. O que você sabe sobre ser peão, garota? Você está se metendo em algo que não consegue compreender. Eu sei muito mais do que você imagina. Mônica disparou, suas palavras carregadas de emoção. Se você quiser a verdade, comece a ouvir. Não só de Isabelle, mas de todos nós. Todos temos algo a perder. Todos! O ar parecia pegar fogo. Lara finalmente se manifestou, detendo sua arma. Você não precisa continuar com isso. Não com ela. Isabelle, você é mais do que isso. As luzes começaram a piscar de novo. Era um sinal. O perigo estava se aproximando, mas havia uma chance. Uma possibilidade de sair daquela situação. Meio sem querer, Samuel começou a recuar. Escutem todos. Precisamos ir embora. Estão nos observando. Então, pegou Isabelle pela mão e o alvoroço começou na sala. Os convidados estavam em caos e o homem encapuzado, agora mostrando sinais de fraqueza, hesitou. Foi o momento que Mônica precisava. A verdade é a chave para libertar todos nós. Se você realmente quer parar essa loucura, precisa reconhecer que sua força vem do medo. E o medo pode ser desfeito. Sua voz de repente estava nua, mas firme. Todos os olhares se voltaram novamente para o homem. Ele estava balançando. Inquieto. O poder estava se deslocando. O que você sugerir? Ele murmurou, como se as palavras fossem uma fraqueza. Coloque a arma no chão e vamos acabar com isso. Juntos. Mônica sugou a esperança, esperando que sua ousadia atraísse o que precisava. A sala estava pesada, e com um gesto hesitante, o homem encapuzado abaixou a arma. Os olhares eram fixos, a respiração coletiva era quase uníssona. Um momento de silêncio absoluto. Isso não termina aqui, ele disse com um sorriso sombrio, mas agora sem poder. Mônica sabia que a luta estava longe de ser finalizada. As consequências da noite pesariam sobre todos. E assim, em um último suspiro, Isabelle, com a voz fraca, disse: Temos muito ainda a resolver. A sua vida não será a mesma, Mônica, e a minha apenas começou a mudar. Enquanto a tensão se dissipava e a esperança renascia, Mônica olhou para Gabriel e Samuel, seus corações pulsando em uníssono. Sabia que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. As perguntas ecoavam claras em sua mente. O que mais estava oculto? Agora, com o futuro em aberto, ela respirou fundo, sentindo que a jornada estava apenas começando. Ei, antes de nos despedirmos, preciso de você. Esse momento foi intenso e quero saber o que você achou. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que você acha que vai acontecer com Mônica e os outros? Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Agradecemos o seu carinho e até a próxima!